São 5 horas da tarde desta sexta-feira, dia 16 de maio. Estamos começando mais um programa ICL Urgente com o que de mais importante aconteceu neste dia no Brasil e no mundo. Muitas notícias importantes. Vamos falar sobre eleições na CBF, sobre a extrema-direita e movimentações políticas e também ainda sobre repercussões do TikTok na China. O presidente Lula e a primeira-dama Janja. Comigo nessa sexta-feira, além de vocês que acompanham aqui o ICL Urgente, está ela, direto da nossa redação do ICL Notícias, Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, William. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Finalmente, fim de semana está chegando. O popular sextou, né, Laura? Vamos começar nessa sexta-feira falando sobre INSS, a crise do INSS. Hoje o presidente Lula se reuniu com ministros no Palácio da Alvorada para discutir ações do governo em resposta às denúncias de fraudes contra aposentados. O Congresso discute como lidar com a possibilidade do Congresso instalar uma comissão parlamentar de inquérito mista, né, a CPMI, para investigar o caso. O tema gerou atritos no Planalto, mas a orientação é evitar falar sobre as investigações feitas por deputados e senadores. Laura Couto, você tem mais detalhes sobre esse papo que o presidente Lula teve com seus ministros. William, segundo o G1, os ministros que estavam presentes na reunião foram o Rui Costa, da Casa Civil, Volney Queiroz, da Previdência, a Gleisi Hoffmann, da Secretaria das Relações Institucionais e o Sidônio Palmeira, da SECOM, além do Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado. O escândalo do INSS gerou atritos no Planalto, mas a orientação é justamente evitar falar contra as investigações que vão ser feitas pelos deputados e os senadores nessa CPMI. O caso já é investigado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União e o esquema teria desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Dois dos personagens que você citou, Laura, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, se reuniram para tratar sobre esta CPI, né, a instalação da CPI, a CPMI do INSS. O Alcolumbre teria dito à ministra que não tem como impedir a abertura da CPMI, mas a única manobra possível seria adiar o máximo possível a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ainda falando sobre INSS, diante do escândalo de fraude no INSS, a pensionista Lídia Clarinda de Souza, de 84 anos, de Humaitá, no interior do Amazonas, descobriu que teve descontos no seu benefício durante os últimos 30 anos. Laura Couto, conta pra gente essa história. Tem muita gente dizendo que começou há pouco tempo, né, esses descontos irregulares, mas a dona Lídia Clarinda conta que há mais de 30 anos tem sido descontada. Pois é, William, a história é a seguinte, a Lídia, ela recebe pensão do INSS desde 1978, depois da morte do marido. Aí com toda essa história dos desvios, ela teve a ajuda do neto para checar nessa semana se a pensão dela tinha sofrido descontos. Aí quando eles baixaram o extrato dos benefícios, que veio a surpresa. Os descontos começaram em 1996 e se estenderam até abril desse ano. No início, o valor descontado era de R$ 2 por mês, mas em 2025 chegou a R$ 30 por mês. Nesse período, de 96 até 2025, os descontos somaram R$ 4 mil em valores não corrigidos, William. E lembrando que R$ 30 pode parecer pouca coisa, mas para pessoas, por exemplo, para aposentados e pensionistas que usam esse dinheiro para comprar remédio, para se alimentar, é muito dinheiro. E a gente tem aí o tamanho do montante, né? A Laura falou em 6 bilhões de reais. A gente não tem ainda um dado preciso sobre o valor total desviado e existe a possibilidade de a gente nem ter esse dado até o final das investigações, mas é muito grave. É um dinheiro desviado de aposentados, de idosos, de pensionistas, de pessoas que usam esse dinheiro para comprar remédio, para se alimentar, para viver. Então, é gravíssimo e ainda bem que o governo tem se movimentado. A gente falou ontem aqui que o governo tem se movimentado para entregar assinaturas para essa CPI ou CPMI, né, provavelmente uma CPMI, e que o debate é que a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, daqui de São Paulo, presida, em nome de consenso, essa CPMI. Não é tão alinhada assim ao governo, mas faz parte da base e não é bolsonarista, não é da extrema-direita, então o nome de consenso seria o nome da deputada Tabata Amaral. Vamos continuar acompanhando aí os próximos passos dessa CPMI, que deve sair do papel, inclusive com assinaturas de deputados e senadores do governo, da base do presidente Lula. Falando agora sobre
Vigilância sanitária. A China, a União Europeia e a Argentina suspenderam a compra de frango brasileiro por 60 dias após a descoberta do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada hoje pelo ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro. Laura, a gente, obviamente, quando ouve falar em pandemia, a gente já fica receoso. Qual é o risco dessa descoberta? Existe risco dessa situação escalar ou é controlada a situação no Rio Grande do Sul? O ministro Carlos Fávaro, ele esclareceu hoje em entrevista à Globo News que o vírus não representa risco de contaminação pelo consumo de ovos e carne de frango. Vou ler aqui um trecho que a gente separou. Ele disse o seguinte: não há risco da pessoa se contaminar consumindo carne de frango e ovos. Ela pode consumir com tranquilidade. O procedimento de cozimento elimina por completo o vírus, portanto, a população pode continuar consumindo com segurança. Sobre o risco de contaminação por humano, o ministro disse que só pode acontecer quando há contato direto com as aves infectadas, sejam elas mortas ou vivas. É bom pontuar aqui, William, que o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e o terceiro maior produtor. Depois da China, os maiores compradores das aves brasileiras no exterior são o Japão e os Emirados Árabes. William. Vou aproveitar que você falou da China para trazer outro assunto para a gente, Laura. O TikTok. E não é que a Janja tinha razão. O TikTok enviou uma carta ao governo brasileiro dizendo que tomou conhecimento da conversa entre a primeira-dama, Janja Lula da Silva, o presidente Lula e o líder chinês Xi Jinping, e que está disposta a dialogar sobre a sua atuação aqui no Brasil. A mensagem foi enviada por Itamaraty e o chanceler Mauro Vieira já comunicou ao presidente Lula sobre a iniciativa da empresa. Na conversa com Xi Jinping, você já sabe, a gente falou aqui durante a semana, o presidente Lula defendeu fortemente a regulação das redes sociais e a regulamentação das plataformas do país, incluindo, claro, o próprio TikTok. Laura, essa viagem do presidente Lula rendeu outros problemas, inclusive nas redes sociais. Várias fake news surgiram em relação a essa viagem. Uma delas é absurda demais, mas em tempos de fake news, as pessoas acreditam em quase qualquer coisa, né, Laura? Isso, William. O TikTok e a Meta, detentora do Facebook, WhatsApp, Instagram, eles começaram hoje a remover posts com fake news sobre a viagem do presidente Lula e da primeira-dama Janja à Rússia. Vocês se lembram que o Lula foi primeiro para a Rússia, nessa viagem que ele fez à Ásia, para a celebração do Dia da Vitória, e de lá ele foi para a China. Dentre as fake news citadas pela AGU, está de que a viagem teria sido feita em um avião de carga da FAB e que estaria carregando aí 200 malas com dinheiro desviado do INSS, para você ver o absurdo que está sendo espalhado nas redes sociais. Por conta dessas notícias falsas, as empresas atenderam a essa notificação extrajudicial da AGU para que efetuassem a remoção das publicações em até 24 horas, William. Não são 200 mil reais, né? São 200 malas de dinheiro. Essa era a fake news que estava circulando, né? Isso. Para vocês verem o absurdo dessa fake news, né? Tinha gente que disse que eram 200 mil reais, mas um dos vídeos que eu vi, inclusive, dizia 200 malas de dinheiro que a Janja teria levado para a Rússia, o dinheiro desviado de aposentados do INSS. Inclusive, eu vi nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, pessoas de extrema-direita defendendo o direito de mentir, dizendo que é censura o que as redes sociais estão fazendo, o que a AGU tem feito, o que a Justiça tem feito, dando ganho de causa à remoção de conteúdos das redes sociais, porque é método da extrema-direita, faz parte do ideário da extrema-direita usar a mentira como forma de fazer política. E a gente tem, por sorte, no Brasil, o judiciário se movimentando para impedir que fake news sejam disseminadas da forma como a extrema-direita quer. Obviamente, isso ainda está muito longe de estar controlado, e é por isso mesmo que essa discussão levantada pela primeira-dama, pela Janja e pelo presidente Lula, da regulamentação das redes sociais, é importante demais. A gente acha que a gente tem a vida resolvida, mas 2026 é logo ali, e a gente vai ter vários debates importantes para fazer sobre inteligência artificial, sobre fake news, e é importante a gente começar a fazer esse debate desde agora. Vamos falar também sobre, ainda falando sobre Mauro Cid, sobre Jair Bolsonaro, sobre o presidente Lula também. Como assim, Mauro Cid, o presidente Lula? O UOL teve acesso ao celular do tenente-coronel Mauro Cid. São mais de 20 mil arquivos só de mensagens no WhatsApp, são 158 mil mensagens, e entre elas
eles encontraram um clima péssimo entre o Mauro Cid e a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, a esposa de Jair Bolsonaro. As críticas mais ácidas do Cid à ex-primeira-dama foram feitas em diálogos com o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro e advogado do ex-presidente, o Fábio Weingarten. No dia 27 de janeiro de 2023, o Weingarten envia a Cid uma notícia de que o PL estudava a possibilidade de lançar Michele como candidata presidencial no lugar de Bolsonaro, caso esse se tornasse inelegível, o que acabou acontecendo no dia 30 de junho de 2023, com a condenação do Jair Bolsonaro no TSE. O tenente responde imediatamente: prefiro o Lula. Laura, que história é essa? O Mauro Cid e o Fábio Weingarten preferem o Lula? Pois é, William, dias depois dessa conversa, acho que a gente tem a imagem desse primeiro print, isso. Dias depois dessa conversa que a gente está vendo na tela, o Weingarten ele encaminhou para o Cid 2 outras mensagens, sem identificar a origem, com críticas do PL pelo salário que seria pago a Michele Bolsonaro. A gente tem uma outra imagem aí, porque o Cid ele respondeu com um áudio dizendo o seguinte: cara, se a dona Michele tentar entrar para a política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não suja, mas ela, né, a personalidade dela, eles vão usar tudo contra para acabar com ela. O Cid não deu detalhes aí nas mensagens sobre o que ele definiu como muita coisa suja, William. A gente tem feito um debate, Laura, aqui no ICL e também tem acontecido no Brasil todo sobre o pós-Bolsonaro, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, provavelmente a expectativa é de que ele seja condenado e preso, em especial nesse processo que investiga a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, né? E toda a construção golpista que foi feita previamente, antes dessa tentativa de golpe. E aí a extrema-direita e a centro-direita têm discutido quem deve ser o sucessor de Jair Bolsonaro. O nome da Michele Bolsonaro tem aparecido em destaque em algumas pesquisas de opinião que têm sido feitas pelo Brasil, ao lado do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Não me parece, entretanto, que o nome da Michele seja favorito dentro do bolsonarismo. Essa conversa de 2 nomes proeminentes do bolsonarismo, o tenente-coronel Mauro Cid e o Fábio Weingarten, que é muito influente, é um conselheiro influente do ex-presidente Jair Bolsonaro, dá mais ou menos o tom de como a Michele é vista dentro do bolsonarismo. Entretanto, se a escolha do Bolsonaro for a Michele, a gente também tem pesquisas de opinião mostrando que o que importa é a indicação do Bolsonaro, não importa o nome que seja indicado. E aí a gente vai ter uma briga muito grande. Eduardo Bolsonaro, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, nos Estados Unidos em alto exílio. O Flávio Bolsonaro respondendo processo na justiça. Se ele for candidato, os processos podem voltar a andar. O Carlos Bolsonaro é talvez o mais alucinado dos filhos e o Jair Renan nem idade tem para ser candidato. Me parece que só sobrou na família Bolsonaro a opção da Michele, o que é um problema, porque a Michele não é bem vista pelos próprios aliados próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vai ficar de olho aí nessa sucessão bolsonarista, que certamente ainda dará muito o que falar, visto que o Jair está inelegível. Segundo ele, talvez ele nem chegue vivo nas eleições de 2026. A gente vai continuar acompanhando. Vamos falar sobre golpista também, porque hoje a defesa do policial federal Vladimir Matos Soares pediu adiamento do julgamento da denúncia na qual ele é acusado de participar do plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Vocês estão vendo? Esse é o Vladimir Matos Soares. O julgamento está marcado para a próxima terça-feira, dia 20 de maio, na primeira turma do STF. Vocês já acompanharam com a gente aqui no ICL Notícias todas as etapas desse julgamento. Já foram 3 núcleos, né? Já se transformaram em réus integralmente no STF. Na primeira turma, a gente já viu o primeiro, o segundo e o 4º núcleo. E na terça e quarta-feira, o ICL acompanha também uma cobertura especial, a transmissão na íntegra desse julgamento no STF, o que o ministro Cristiano Zanin está chamando de pré-julgamento, né? O processo onde os ministros da primeira turma tornam ou não réus os acusados, os denunciados pela Procuradoria-Geral da República, pela PGR. Falando ainda sobre o Vladimir Matos Soares, em manifestação no STF, os seus advogados pedem mais tempo para complementar a resposta às acusações, abre aspas, considerando os fatos novos que foram juntados aos autos, fecha aspas. A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo
na primeira turma. Laura, você tem mais informações sobre o que disse a defesa do Vladimir. William, esse pedido da defesa aconteceu depois que a Polícia Federal conseguiu recuperar o backup do WhatsApp do computador do Vladimir Soares e entregou nessa semana um relatório complementar com a transcrição das conversas. Os diálogos são bem sérios. O policial ele confessa que pretendia matar meio mundo e que fez parte de uma equipe de operações especiais armada com poder de fogo elevado. A gente tem o VT aí, vamos assistir. A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tava nem aí já, cara. E as coisas aconteceram, né? O presidente está lá, hoje eu falei com o assessor dele lá nos Estados Unidos, eles estão nos Estados Unidos, falei com eles. Eles estavam até ontem sob o cuidado do Serviço Secreto, hoje estão sob o cuidado da Polícia Local, né? Esperando a negociação para Alexandre Moraes, da última forma desse mandado de prisão de fake news, né? Só o ajudante de ordem, meu irmão, tem 4 inquéritos por fake news. O que é que o coitado do ajudante de ordem tem, cara? O Cid, né? Um cara gente boa, eu conheci. Então assim, cara, vamos tocar o barco. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, né? O Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Você tá entendendo? Mas não fez. Foi frouxo. Entende, cara? E tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas, não sei o que, e só se ferrou. A gente está vendo aí, Laura, a rataria, né, como costuma chamar o próprio bolsonarismo, a própria extrema-direita, a parte mais baixa dessa organização criminosa, que já tem como réus generais, ex-ministros de Estado, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa rataria torna muito gráfico o que a gente falava aqui durante esse tempo todo, Laura, e você que está assistindo o nosso ICL Urgente, de que, na verdade, o plano era matar Alexandre de Moraes, Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas corria risco todo o campo progressista. Todos os jornalistas, todas as lideranças de movimentos sindicais, todas as lideranças políticas, deputados, senadores, governadores, prefeitos, porque a ideia de um governo autoritário é exterminar a oposição. E aí a gente ouve na voz de uma dessas figuras, que não era uma das figuras mais proeminentes, né? Era um dos paus mandados dessa tentativa de golpe, era um sujeito que, no caso, falava graficamente, né, em uma conversa privada, mas falava graficamente que a ideia era mandar matar muita gente. Muita gente certamente seria presa, muita gente seria exilada, muita gente seria mandada embora do Brasil, muita gente morreria nos porões da tortura, como fizeram durante a ditadura militar que durou 30 anos no Brasil. Então, ainda bem que a gente se livrou dessa tentativa de golpe, mas a gente precisa lembrar sempre que a cadela do fascismo está sempre no cio, e neste caso ela continua no cio aqui no Brasil, com tentativa de anistia, e se eles puderem, tentarão dar um golpe de Estado de novo, como deram em 64, como tentaram dar em 2023. Falando sobre esse assunto ainda, sobre Jair Bolsonaro, vamos falar sobre o mimimi do Jair Bolsonaro, que aparentemente não tem fim. O ex-presidente disse hoje que não tentará fugir do país diante do processo que enfrenta no STF, pelo que a gente falava agora, pela tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro afirmou mais uma vez ser um perseguido pelo sistema judicial brasileiro e disse que a ação penal sobre a tentativa de golpe é fantasiosa porque, segundo ele, abre aspas, golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, fecha aspas. Laura Couto, o mimimi do Bolsonaro não tem mais fim, ele falou que vai morrer de novo na cadeia. Conta pra gente o que disse Bolsonaro em entrevista nesta sexta-feira. William, o Bolsonaro não sabe mais o que reclamar, né? Em entrevista à Rádio Auriverde hoje, o Bolsonaro disse que a previsão de até 40 anos de cadeia não tem lógica. Vou ler aqui um trecho da fala dele. Alguns dizem para eu sair, mas eu não vou sair do Brasil. Me prendam. Estão prevendo 40 anos de cadeia. Eu já estou com 70. Quase morri nessa última cirurgia. Para morrer, não vai demorar. O Bolsonaro, que está inelegível, ainda tem esperanças de reverter esse cenário para disputar as eleições do ano que vem. Ele afirmou que o sistema quer que ele fique distante do poder, porque se ele conseguir fazer mais de 50% dos votos e das cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ele vai resolver todos os problemas do Brasil, William.
Ele não resolveu os problemas quando foi presidente, né? Criou outros, inclusive. O Bolsonaro é responsável direto por mais de 300 mil mortes na pandemia de Covid-19. Se tem uma coisa que o Bolsonaro não fez no Brasil, foi resolver problema. Mas a gente falava sobre isso e cada vez mais o Bolsonaro vai confirmando nossas impressões. Ele não tem estrutura moral para ser preso, não tem fibra para enfrentar um processo como outras lideranças políticas enfrentaram no Brasil, de frente, inclusive, processos injustos, né? Lembrando sempre do caso do presidente Lula, que enfrentou um conluio entre o juiz e o Ministério Público, né? O promotor do Ministério Público foi condenado, foi preso, teve a oportunidade de fugir, teve a ele oferecido a oportunidade de usar a tornozeleira eletrônica e ele não aceitou. Esse sim fez a disputa jurídica nas 4 linhas da Constituição. O processo foi anulado, o presidente Lula virou presidente do Brasil. O Bolsonaro podia tentar fazer a mesma coisa, podia tentar se defender em caso de condenação e prisão, continuar com os recursos possíveis e se a justiça entendesse que a decisão foi equivocada, Bolsonaro certamente seria colocado em liberdade. Mas nem isso o Bolsonaro tem a dignidade de fazer, em especial porque sabe que no caso dele não haverá anulação deste processo, visto que as provas da tentativa de golpe de Estado que o Bolsonaro tentou dar são amplas. Então, Jair Bolsonaro não enfrentará o processo como deveria. Ainda falando sobre o PL do Bolsonaro, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reagiu às reclamações feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do ex-presidente, que reclamou que o PL não está ajudando financeiramente a sua estada nos Estados Unidos, no autoexílio que o Eduardo Bolsonaro decidiu fazer, mesmo que o PL tenha um grande fundo eleitoral. Parece que o mimimi também é genético, né, Laura? Hereditário. O Jair de mimimi e também o próprio Eduardo. Coitado, né, William? Coitado. O Eduardo Bolsonaro, ele tem dito que ele está se bancando no exterior com recursos das suas próprias economias e com a ajuda do pai, o Jair Bolsonaro, que tem destinado ao filho parte das doações que ele recebe por Pix dos seus apoiadores. Quem diria que ele teria que lidar com as consequências dos seus próprios atos, né, William? Agora, a coluna do Ilha Gadelha, o Valdemar Costa Neto, ele contou que ele tentou organizar uma cota entre os deputados do PL para ajudar o Eduardo. A ideia era que cada um doasse R$500, mas o Bolsonaro pai não topou, ele disse que ele mesmo vai ajudar. O Valdemar disse o seguinte, William: ele tem que falar com o pai. Eu quis fazer uma arrecadação mensal para suprir o salário dele, mas o Bolsonaro disse que mandaria dinheiro. Agora, falando um pouco mais sobre esse incômodo do Eduardo Bolsonaro, parece que ele está flertando com o PP. Na quarta-feira, ele se reuniu em Washington, nos Estados Unidos, com o deputado federal Maurício Neves, que é o atual presidente estadual do PP em São Paulo. Ele também se reuniu com o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, também em Nova York. William. Falando em flerte de mudança de partido, Laura, temos mais flerte na Câmara dos Deputados. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, tem flertado em mudar de estado. O PL tem discutido internamente a mudança de estado do Nicolas Ferreira, né, mudança de domicílio eleitoral, de Minas Gerais, onde ele foi eleito, para São Paulo. Mais uma vez, o Valdemar Costa Neto disse que a troca seria boa para o Nicolas. Segundo ele, o Nicolas faria facilmente mais de 2 milhões de votos se migrasse para um colégio eleitoral maior. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Lembrando que em 2022, o Nicolas Ferreira teve a maior votação no país para este cargo, 1,47 milhão de votos. Laura, aparentemente gente querendo mudar de partido, mas mudar de estado também. A mudança de domicílio do Nicolas pode ajudar a suprir aí a ausência em São Paulo de 3 dos maiores puxadores de votos da última eleição. Então, o Eduardo Bolsonaro, que deve concorrer ao Senado, a Carla Zambelli, que deve ser presa, e o Ricardo Salles, que foi para o Partido Novo. No caso da Zambelli, ela foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do CNJ e em entrevista para a Globo News hoje, o advogado dela disse que vai pedir para a parlamentar cumprir a prisão domiciliar. Além disso, tem uma votação ainda maior representando o principal estado do Brasil, daria uma projeção para o Nicolas Ferreira, que é uma das grandes apostas da extrema-direita para os próximos anos. Valdemar disse o seguinte, William: adoraria que ele topasse essa mudança, mas sei que o pessoal de Minas Gerais ia ficar muito bravo comigo. Mudando de pauta, mas não de conservadorismo, Laura.
O Papa Leão XIV afirmou hoje que a família é fundamentada em, abre aspas, a união estável entre um homem e uma mulher. A fala é um aceno à ala conservadora da Igreja na defesa do casamento heterossexual. A gente discutia aqui nas últimas semanas o que o próximo Papa traria em relação a pautas consideradas progressistas, como, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quem tinha dúvidas sobre qual seria o posicionamento do Papa, aí está ele. E nesse mesmo dia saiu uma notícia de que o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo bateu um novo recorde no Brasil em 2023, segundo dados do IBGE. Os últimos dados disponíveis são esses dados de 2023. Nesse ano foram 11.198 registros, segundo dados divulgados hoje, sendo que mais de 7 mil são entre casamentos, casamentos entre mulheres. Aí o Papa Leão XIV, indo na contramão do que o próprio Papa Francisco tinha discutido, a abertura da igreja para pessoas LGBTQIA+. Vamos vendo para onde o novo Papa vai levar os rumos da igreja. Falando agora sobre CBF, Fernando Sarney, interventor nomeado para comandar a CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, convocou hoje a próxima eleição da entidade máxima do futebol brasileiro. A gente falava de treta no Congresso, mas tem treta na CBF também, né, Laura? Parece que agora novas eleições na entidade. Isso, William. O pleito ele vai acontecer no dia 25 de março, um dia antes da apresentação e da primeira convocação do Carlos Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira Masculina. A convocação da Assembleia Geral é para a eleição dos seguintes cargos. Além de presidente da CBF, vão ser eleitos 8 vice-presidentes, 3 membros efetivos do Conselho Fiscal e 3 membros suplentes fiscais. William. É importante, a CBF é a entidade máxima do futebol brasileiro, ainda vai na contramão da maioria das principais ligas do mundo, né? No mundo todo, quem organiza o futebol local, as ligas, os campeonatos, são as ligas fechadas. Por exemplo, na Espanha, quem organiza é a La Liga, na Inglaterra, na Itália. No Brasil, ainda quem organiza o futebol brasileiro ainda é a CBF, a entidade máxima do futebol, que ele deveria cuidar só das seleções, mas acaba cuidando também dos campeonatos de clube. Isso tem muito a ver com o poder que a CBF tem nas federações estaduais. Quem elege o próximo presidente da CBF são os presidentes das federações estaduais, que têm os seus campeonatos estaduais para manter, né? Apesar de a gente ter muitas críticas à manutenção dos campeonatos estaduais no futebol brasileiro, apesar disso, a gente ainda tem a sua manutenção. A gente vai ver aí se uma mudança na CBF trará alguma novidade. Para você que gosta do assunto, na segunda-feira a Gabriela Varela vai entrevistar a Mili Lacombe, jornalista, falando sobre a sucessão na CBF e também sobre os rumos da entidade máxima do futebol brasileiro. Então não perca segunda-feira Em Detalhes com a Gabriela Varela a partir das 10h30 da manhã. Vamos falar sobre mais um assunto, dessa vez sobre as sanções ao Alexandre de Moraes. O governo de Donald Trump estuda a possibilidade de adotar sanções contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. A ideia do Trump é ampliar a ofensiva da direita americana e brasileira contra Moraes, como uma forma de garantir a volta da direita ao poder no Brasil em 2026. No entanto, o presidente dos Estados Unidos considera que existem altos riscos. As sanções incluem a suspensão de vistos e até um eventual confisco de bens e contas do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A campanha por uma ação por parte de Trump ganhou força depois que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro passou a fazer um lobby intenso em Washington para que isso acontecesse. Dito isso, vou me despedir da Laura Couto. Laura, muito bom te rever aqui no ICL Urgente. Espero voltar mais vezes aqui. Câmera errada. Para sua casinha aqui junto com o Rodrigo Viana, que estará de volta na segunda-feira para o comando do ICL Urgente. Espero ter cumprido a missão de substituir, difícil de substituir um jornalista da envergadura de Rodrigo Viana. Laura. Foi um prazer dividir a bancada com você. Eu só queria fazer uma correção. Eu falei que o pleito da CBF vai acontecer 25 de março, é 25 de maio. Mas enfim, vamos lá, sextou até segunda-feira, pessoal. Obrigada, Laura. Vamos aproveitar, daqui a pouco a gente tem... Errei a câmera de novo. Eu tô acostumando, gente. Calma, vai dar certo. Aproveitando, daqui a pouquinho o ICL Notícias, segunda edição com a Gabriela Varela.
com o Chico Sá, com o Juliano Medeiros, grande elenco, mas fazer um convite para vocês. Ontem a gente teve a aula magna da segunda turma da pós-graduação do ICL, o curso Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Você que perdeu tem a chance de assistir de novo essa aula incrível com o professor Gessé Souza, um dos principais sociólogos do Brasil, acompanhado do Eduardo Moreira. Conheça mais detalhes sobre essa pós-graduação. Eu tenho certeza que você vai sair da aula magna como um aluno da pós-graduação do ICL. Para isso, você precisa se inscrever em iclurgente.com.br. Eu me despeço de vocês nesta sexta-feira. Segunda-feira, o Rodrigo Viana está de volta aqui no comando do ICL Urgente. Bom fim de semana para todo mundo. A aula inaugural foi um marco. Se você perdeu, o replay já está disponível. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Está aberta por tempo limitado. Nela, eu explico como a elite brasileira construiu um projeto de dominação baseado no preconceito, na desigualdade e na mentira. E por que isso ainda se repete até hoje? Assista agora e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Porque a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.